3h20, já estamos de volta. Muito boa tarde para você que está nos acompanhando ao vivo, direto das nossas plataformas digitais, direto do nosso podcast. Falamos direto aqui do pavilhão de Carapina, no município de Serra, no Espírito Santo. Você que acompanha a gente em todos os lugares do mundo. Chegamos à maior feira, o maior evento quando o assunto é varejo do Espírito Santo. Varejo capixaba, o setor supermercadista. Por aqui são vários especialistas, várias autoridades para a gente bater um papo e conversar sobre diversos assuntos. E agora a gente vai para um assunto que eu poderia dizer um tanto quanto polêmico, né? Porque a gente vai falar de preço. Afinal, quem é que não gosta de um preço bom? De chegar no supermercado e ter aquele preço satisfatório. Mas de que forma a gente pode conduzir isso, né? Como precificar? Como ter um preço competitivo, mantendo a qualidade do seu produto? É o maior desafio para as grandes indústrias. Pois bem, com a gente aqui ele que é instrutor de educação profissional e instrutor de micro e pequenas empresas, Bruno Dedé. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Carol. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando sobre realmente esse tema que, é delicado, de fato, polêmico. É bastante delicado, né? Eu falo que o primeiro gargalo, eu acho, para uma empresa que começa a funcionar é pensar, será que eu estou tendo o preço que eu deveria? Perfeito. Será que, de fato, eu estou aplicando o valor, né, que eu precisaria receber? Então, a gente realmente está tratando de um tema polêmico, bastante. E aí eu já começo soltando uma polêmica para você. Existe diferença de preço e valor? Existe sim. A gente costuma dizer que preço é uma parte mais mecânica do processo, né? É o aporte financeiro que você fez, né? É o quanto de dinheiro você aquilo gastou. custa. Exatamente. E aí, custo, calma aí que a gente ainda vai falar. Outra coisa, né? É outra coisa. Já o valor é aquilo que você acredita que está recebendo ao pagar aquele preço. Entendi. Né? Uma das coisas que a gente costuma dizer muito, você já deve ter ouvido falar no termo valor agregado. Exatamente. Né? O valor, ele é muito mais o que aquilo te supre do que o quanto dinheiro você gastou. Existem coisas que a gente paga com a ideia de que está recebendo muito mais do que, de fato, fisicamente, o que aquilo te oferece. Perfeito. Então, isso é o valor sendo maior do que o preço. Isso é uma coisa muito importante para a gente tentar fazer em qualquer produto. Até porque hoje em dia tem horas que você não quer olhar o preço, porque você valoriza aquele produto. Exato. Né? Aquele produto tem um valor para você que vai além do preço. Eu vou consumir tal produto porque para mim ele é insubstituível, ele tem um valor agregado, ou porque a forma como ele é produzido vai de acordo com as minhas ideologias, sustentabilidade. E aí eu não quero saber o preço. Exato. Porque ele tem um valor agregado, né? Dentro do ramo de supermercados, por exemplo, nós temos um setor que é muito forte isso, que é o setor dos orgânicos. Os orgânicos são produtos, né, de preços mais elevados, mas o valor associado a ele faz com que a pessoa não se importe em fazer um aporte financeiro maior. Perfeito. Porque ele é uma pessoa que está preocupada em sustentabilidade, em saúde, em meio ambiente, né? Perfeito. Então, todos os outros valores que vêm junto com, por exemplo, aquela maçã que você tira do supermercado, né? Tem também uma outra área que alguns supermercados fazem, que é o valor da sustentabilidade, mas no consumo de produtos em que a gente não compraria por eles serem feios. Você sabia que existe setor do feinho, vamos dizer assim? Mentira! Existe. Existem supermercados que vendem, por exemplo, aquela cenoura que é feinha, e aí você fala, bom, ela é feinha, mas ela me serve, né? E aí você paga um valor abaixo do que normalmente teria. Então, são valores diferentes, criando preços diferentes para o mesmo produto. Curioso, não sabia. Eu sei que tem sim produtos, por exemplo, prestes a vencer, outros produtos em outras situações que abaixam o custo e o preço dele vai ser diferente. Isso. Por conta de, né, uma necessidade de venda, para você não perder, não ter prejuízo com aquele produto. Exato. E aí eu te pergunto, em um mercado cada vez mais competitivo, né? A gente está lidando aí, dinâmico, supermercados, indústrias, marcas competindo com o mesmo produto, né? Quando você olha, que você vira o rótulo é
quase que, né, igual, muito similar. A precificação, o preço para o consumidor final ali, na hora que a gente vai na gôndola, vai no supermercado para escolher algum produto, inevitavelmente a gente olha preço. Com certeza. De que forma, na sua avaliação, quais os fatores essenciais na hora de você precificar um produto? O que escolher, o que colocar, né, se a gente pudesse listar ali, o que é primeiro na sua avaliação? Eu costumo dizer que fazer um preço, a gente não consegue, de fato, colocar algo em primeiro. Porque eu digo que precificar é colocar tudo em um círculo, onde todos têm importância. Né? E eu costumo dizer assim, que nós temos, por exemplo, o mercado como um fator importante para preço. Porque o nosso consumidor, quando ele vai comprar da gente, o que ele vai fazer? Ele vai comparar o nosso preço ao do nosso concorrente. Então, eu sempre que falo sobre precificação em aulas ou até mesmo em consultorias, eu digo, olha, lembre-se que o seu concorrente, ele está oferecendo para o seu cliente um produto similar. Então, tanto a clientela quanto o mercado são fatores que influenciam na sua precificação. Sim. Claro que a gente não pode fazer exclusivamente pensando nisso. Por isso o círculo, né? Então a gente entra na parte, por exemplo, de finanças. Que aí vem uma coisa que né, eu digo bastante, principalmente para o micro, aquele que está começando, muitas das vezes erra, não registra de fato os gastos que ele tem, que aí depois a gente vai falar de custos e despesas, Perfeito. Né? Ele não tem esse registro formal e ele não tem de fato um cálculo preciso daquilo que ele gastou para que aquele produto estivesse pronto para venda. Então a parte financeira também é importante, é você entender se às vezes o seu produto ou o seu serviço ele pode entrar naquela batalha, naquela briga ou não. Sim. Porque às vezes você faz uma conta e você vê, poxa, o meu produto precisa estar vendido a R$20 o quilo. E todos os meus concorrentes estão vendendo a 16, a 15. Será que vale a pena eu colocar ele menos, né, abaixar o preço dele? Aí você vai ter um estudo de finanças bem feito que vai lhe permitir dizer, bom, se essa batalha não é minha, talvez eu mude o meu cliente. Aí eu entro com a estratégia, que é a outra parte da precificação. É você pensar, eu posso valorizar o meu produto, trazendo muitos valores agregados a ele. Por exemplo, por que no supermercado nós hoje encontramos muito produtos já pré-prontos ou produtos que foram processados? Você consegue hoje comprar uma banana descascada. E essa banana descascada, por que ela vende? Porque para um determinado público, aquele valor da agilidade e da praticidade é interessante. Então você começa a... Comodidade, né? Isso, comodidade. Você começa a incentivar e mostrar de maneira mais incisiva os valores que o seu produto tem. Então, colocar um preço, eu não posso simplesmente olhar as minhas finanças, eu não posso simplesmente olhar o meu concorrente, eu não posso simplesmente olhar o meu cliente e nem só ter uma estratégia. Eu tenho que fazer isso tudo junto, para que depois de toda essa análise eu diga, bom, esse é o preço que eu preciso, porque eu muito digo que preço ele tem que ser justo, competitivo e lucrativo. E aí, quando você fala de preço justo, atrativo, e a gente vai falar agora também de rentabilidade, como ajudar o varejista, ali o dono do supermercado, a encontrar esse ponto de equilíbrio entre preço atrativo, porque ele tem concorrência, a concorrência está cada vez mais agressiva. Sim. E a rentabilidade, porque ele precisa lucrar. Então, uma ferramenta inicial, que ela é prática e ela funciona em todos os setores, é o markup. Sim. O que é markup, afinal de contas, né? Markup é uma ferramenta que usa uma matemática simples, o percentual, onde você, através do custo do produto, aí lembrando, né, falei, custo e preço é diferente, né? O custo do produto, você aplica o tal markup, que pode ser divisor ou multiplicador, e você ali, quando ele te gerar um preço sugerido, porque isso é importante dizer, ele vai te sugerir, por exemplo, R$15 de preço de venda. Ali, você vai ter a certeza que as despesas da sua empresa estão sendo contadas. O seu lucro pretendido está ali e o seu custo está ali.
Então você consegue, através de um markup bem feito, é aquilo que nos anos 70, talvez, muita gente dizia assim, pega o custo e multiplica por 3. Você já ouviu isso? Sim. Então, isso é um markup multiplicador, só que ele foi feito de maneira errada, porque o seu markup é diferente do meu. As suas despesas são diferentes das minhas. Né? Você, por exemplo, pode ter um aluguel de 30 mil reais, enquanto eu posso ter um aluguel de 12. Sendo assim, o meu markup em percentual, as despesas vão ser menores do que as suas. Claro, a depender do faturamento que a gente tem de diferença. Então, o markup ele é interessante porque você, com uma ferramenta simples matemática, que é o percentual, você consegue aplicar ele a todos os produtos da sua linha, se você quiser. Eu quero, aí falando na parte de gastronomia, por exemplo, um restaurante. Eu quero um markup para sobremesas, porque quero ter um lucro maior nas sobremesas. É aquela, assim, em tal produto eu consigo ter uma margem maior. Isso. E ali você vai ter as despesas com certeza pagas, porque ela vai ser um percentual do seu faturamento, que vai ser feito. Vai ter um lucro pretendido para cada categoria de produto e o custo, que é a base do markup. Então, você deu perfeitamente um exemplo ali de restaurante. Sim. Não necessariamente o dono do restaurante vai estar lucrando, vai ter a mesma margem sobre a alimentação, sobre o prato, a refeição, sobre a sobremesa. Sim. Sobre a bebida. Eu vou dar um exemplo clássico. Vamos pensar em um restaurante em rodízio. O rodízio, ele não ganha tanto no rodízio. Ele ganha nas bebidas. Perfeito. Porque você vai, vamos lá, até dar água na boca, né? Um rodízio de carne, né? Você vai tirando aquela picanha salgadinha, deliciosa, e aí você vai precisar beber alguma coisa. Claro. Então, o que o dono do estabelecimento tem consciência é que o seu consumo de carne vai ser elevado. Então ele vai jogar bebida lá pra cima também. Exatamente. É só você senta num restaurante à la carte, num restaurante self-service e num restaurante rodízio. O preço da bebida é completamente diferente, sendo o mesmo produto, se bobear, comprado do mesmo fornecedor com o mesmo custo. Ali ele variou as despesas dele, claro, e variou o percentual de lucro pretendido, formando um markup. Até porque, quando a gente está falando de um restaurante, a rodízio, que você deu exemplo aí agora brilhantemente, subentende que a pessoa já está ali e ela vai pagar o preço que tiver. Exato. Ela não tem outra opção, né? Exato. Aí vem também, nesse caso de não ter outra opção, aí a gente pode citar percentuais de lucro pretendido maiores para ambientes fechados. Se você está num show, por exemplo... O aeroporto. Nossa, aeroporto, misericórdia. Né? O aeroporto, a sua única opção é ali. Ou é ali ou é ali, não tem outro lugar. Exato, não tem como sair dali para comprar mais barato. Claro que a despesa em um aeroporto para o lojista é alta. Maior. Mas, de qualquer forma, ele tem, por ter a exclusividade, ele tem a possibilidade de ter um percentual de lucro maior. Perfeito. Perfeito. Como ajudar, na verdade, num cenário que a gente tem vivido ali de inflação variável. Sim. Promoções agressivas, né? Concorrência online, como garantir consistência no preço sem perder a competitividade? Por exemplo, aí eu abro um leque para uma outra polêmica que a gente tem visto. Polêmica não, né? Porque acho que só beneficia nós consumidores. Mas a gente tem observado muito, por exemplo, os supermercados fazendo clube de vantagens. Sim. Você precisa fazer um cadastro breve ali, colocar o seu CPF e atrelado a esse seu CPF, você vai ter vantagens de preços diferenciados por estar cadastrado a esse clube de vantagens. Sim. É uma forma de você talvez fidelizar ou de você assumir ali um risco, talvez de todo mundo aceitar ser cadastrado para conseguir aquele desconto? Então, uma vez você fazendo uma ferramenta ajustada... Porque às vezes são descontos muito bons, né? Sim. Uma vez você fez uma ferramenta bem ajustada de precificação, você sabe qual é a gordura que você tem, a margem de lucro máxima que você tem. Então, você vai lá e, por exemplo, eu tenho 25% do preço do meu produto como lucro, por exemplo. Eu posso trabalhar em cima desse 25%, criando um clube de vantagens, onde esses 25% me torna, por exemplo, 15%.
eu ainda estou lucrando 15%, e você que iria uma vez, 2 vezes no mês no meu supermercado, você começa a ir 3, 4, 5 vezes. É aquela famosa, eu vou ganhar na quantidade. Fidelidade. A fidelização ela é importante, né? Então, fidelização, para você, lojista, seja varejista de pequeno, né? Ou um supermercadista, um atacadista, o registro fiel, né, de estoque, registro fiel de gastos. Essa parte de registro de gastos, quem peca mais, infelizmente, é o micro. Sim. Né? Que ele acaba embolando as coisas, ele não entende, às vezes, o que é gasto da empresa e o que é gasto dele. Então, também é importante a separação, né, dos gastos, porque eu dou muita aula em comunidades, e às vezes o pessoal da comunidade não tem a consciência de que, por exemplo, se eu fui ao supermercado fazer compras para o meu estabelecimento, aquele dinheiro que eu gastei, por exemplo, com um aplicativo de transporte, quem tem que pagar no final das contas é a empresa, claro. Não eu. Não tem que sair do seu financeiro, da sua Exato, pessoa física, né? Exato. Então, a separação, pessoa física e pessoa jurídica, que também envolve a questão de entender a necessidade de um prolabore, né? O dono de uma empresa, ele não tem lucro, ele tem prolabore. O lucro, ele vai vir esporadicamente, de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano, de biênio, você que escolhe a forma como você vai querer, né? Então, é importante a separação das finanças, o detalhamento no registro da composição dos seus produtos, porque eu lembro, uma vez, ainda na minha faculdade, um amigo meu estava dando uma consultoria em um restaurante, e ele fez as contas, só com arroz cozido jogado fora, ao final de um ano, o dono do restaurante comprava um carro zero. Só com desperdício de arroz. Então, assim, esse registro detalhado é importante. Claro. Quanto de arroz eu estou jogando fora? Claro. Para que eu tenha, por exemplo, um planejamento de produção mais assertivo, consequentemente eu vou ter um estoque mais enxuto, tendo um estoque mais enxuto eu vou ter mais dinheiro em caixa, eu consigo, inclusive, aproveitar melhor as promoções que os meus fornecedores vão me dar. Porque é o famoso capital de giro, né? Sim. A gente tem ainda muita gente com mania de fazer mega estoques, né? O mega estoque, ele ainda é uma característica da hiperinflação que a gente viveu nos anos 90, anos 80, né? Onde você comprava hoje de manhã, chegava à tarde e o preço era outro. Mas hoje o preço ele oscila. Então é importante você também, você falou sobre isso, né? Ele oscila, mas ele não só sobe, ele também desce. Então você tendo dinheiro em caixa e não, na verdade, estoque em casa, você consegue aproveitar melhor essa variação. Fazer, por exemplo, uma análise de Pareto, curva ABC, né? Que é você priorizar os produtos que você gasta mais em dinheiro para que esses sejam fielmente registrados, esses sejam fiscalizados, esses sejam comprados em melhores preços. Sim. Porque o que é isso, basicamente? Você tem, em média, 20% dos produtos da sua empresa causando 80% do gasto dele. Isso é uma verdade descoberta por Vilfredo Pareto. Ele simplesmente, fazendo uns cálculos, colocou-se uma tabela, e aí, por exemplo, eu vou economizar em um restaurante, por exemplo, comprando sal na promoção? Às vezes não, a depender do restaurante, né? Não vale a pena. Mas, por exemplo, em uma padaria, aonde que eu gasto mais dinheiro? Bom, trigo. No trigo. Então, o trigo é o ingrediente que eu vou fiscalizar melhor, que eu vou comprar melhor, que eu vou armazenar melhor e que eu vou desperdiçar menos. Consequentemente, eu vou conseguir chegar naquela margem de lucro pretendida mais fácil. Caraca. É matemática. Sim. Não tem muito, assim... eu sei que o brasileiro acaba tendo um pouco de aversão à matemática, né? E aí vem outro assunto, né? Que talvez daria mais uns 20 minutos de podcast. Com certeza. Aí, né? Mas a gente tem... A matemática, ela é a única linguagem global. 1 mais 1 é 2 no mundo inteiro. Sim. Não tem como você mudar. Então, a gente tem que entender. E estudar o mercado também é importante. Olha, ficaríamos mais uns bons minutos aqui falando disso, até porque quando a gente mexe no bolso do brasileiro, né?
Aí é onde a criança chora e a mãe não vê, né, Bruno? Como diz a minha mãe, a pior dor é a dor do bolso. Com certeza, não tenho a menor dúvida. Bruno Dedé, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Pelas suas palavras, pelos esclarecimentos, pelo bate-papo conosco aqui. Falar de preço é realmente polêmico, mas é muito construtivo, sem dúvida nenhuma. Que bom. Pode falar. Eu espero ter contribuído com vocês aí que estão assistindo com a gente, né? E lembrando, gente, o preço, ele, claro, é seu, mas lembre-se, não coloque ele debaixo do braço achando que é só você que vai mexer nele, porque o mercado está aí, o concorrente está aí, o cliente está aí, né? Perfeito, muito bem colocado. Mais uma vez, muito obrigada, Bruno. Eu que agradeço. Boa palestra para você. Obrigado. Também. E vocês que estão com a gente, não saiam daí. Daqui a pouquinho a gente tem mais conteúdo, lideranças que inspiram. A gente tem mais 2 convidados para bater um papo ao vivaço aqui nas nossas plataformas, para você que acompanha a nossa ACAPS através do ACAPS Podcast. Daqui a pouquinho eu tô de volta, já já.